Então, retomando o ponto da Lu, o que a gente está falando aqui até agora é um panorama da corrida. Para a gente entender esse universo, a gente precisa traçar um panorama. Quando a gente fala do segundo D, do decode, a gente está falando, tá, o que que a gente faz com esses grandes achados? Aí tem o poder de análise nosso e o poder de tentar entender qual é o grande insight por trás. E o primeiro grande deles aqui no nosso estudo é de fato, desculpa o palavrão, vou falar do jeito que está aqui, foda-se o pace, né? E a gente entende que o foda-se o pace, por exemplo, no universo de corrida, ele é muito emblemático, né? Porque se alguém foi do universo de corrida lá nos anos 90, nos anos 2000, a gente sabe que a chave que estava sendo dita há muito tempo, do jeito que a Lu falou lá atrás, era do no pain, no gain, né? Então, o poder simbólico dessa frase que é muito simples, que é foda-se o pace, ele é muito revelador no sentido, nesse sentido de descobrir, enfim, grandes achados aqui no nosso estudo. Então, essa chave de performance e superação, a gente entende que ela está ficando cada vez mais para trás. Isso não significa que ela deixou de existir. Isso significa que ela está pulverizada por uma série de outras motivações que também foram surgindo ao longo do tempo e que são tão importantes quanto. Então, pensem, quando você falava sobre corrida um tempo atrás, nos anos 2000, por exemplo, você só tinha essa chave, ou pelo menos essa era a chave que estava mais em destaque ali. Então, se você quisesse ter uma relação mais de boa com a corrida, não, peraí, agora eu tenho que me superar, eu tenho que ser uma máquina. Então, você tira um peso das costas das pessoas hoje em dia, porque, tá, você pode se importar com o pace. Só que se você quiser dar um foda-se pro pace, você pode também. Então fica bom para todo mundo, né? E isso também é revelador no sentido dos dados. Quando a gente olha para os dados quantitativos, a gente vê essas proeminências, né? Então, quando a gente diz que 84% dos corredores estão satisfeitos com as distâncias que correm hoje em dia, a gente está dando uma resposta que, de fato, sim, foda-se o pace. Quando a gente fala da média de distância ser 9,2 quilômetros, a gente está dando uma resposta, a gente está corroborando com esse ponto do foda-se o pace. Né? Se antes para ser corredor você tinha que ser semi-maratonista ou maratonista, hoje em dia não mais. Tá aqui, né? Estão as respostas aqui, elas estão na nossa frente. E quando a gente fala em apenas 23% dos corredores fazerem provas, então a gente está falando que assim, o universo da corrida não é mais reduzido só às provas. Tem muita gente que vive a corrida em agendas paralelas, correndo lá diariamente seus 3 quilômetros e deu de forma religiosa, né? E também tem gente que está correndo ali para poder realizar as grandes maratonas do ano. Então, tem todo mundo ali nesse bolsão, né? Nesse caldeirão da corrida. E é isso que a gente entendeu aqui nesse primeiro grande achado. Pode correr? Aqui a gente tem a corrida de todos, que é o segundo grande insight da corrida. Então, vamos lá, a gente está no segundo D, a gente está no decode, e a gente entendeu que é a corrida de todos. Gente, quando a gente fala essa frase, ela parece ser muito banal. Mas quando a gente entende que, de fato, sim, a gente está falando de esporte extremamente democrático e as pessoas praticam de diferentes formas, a gente está falando que está todo mundo convidado para essa história, né? E antes estava reduzido a algumas pessoas, como a Lu falou, antes era do atleta, era do grande atleta que a gente vê na São Silvestre. Antes eram poucas pessoas que praticavam isso aí. Agora está todo mundo correndo. Né? Essa frase também ficou muito famosa de uns anos para cá. Eu acho que na minha experiência do ano passado para cá, todo mundo tá falando a mesma coisa, tá todo mundo correndo. E de fato, sim, essas pessoas têm razão, essa impressão ela é verdadeira, tá todo mundo correndo mesmo, é muito democrático. Quando a gente olha para os marcadores sociais das pessoas, então tem pessoas negras se reunindo para correr em grupo para terem menos risco de serem parados pela polícia, por exemplo, para correrem de manhã ali 5 horas da manhã. Tem mulheres correndo pelas motivações delas, pensando em segurança para elas não serem assediadas por outras pessoas enquanto elas correm em grupo. Então, tem tem muitos marcadores sociais também que são levados em consideração aqui quando a gente está falando do poder democrático da corrida e quando a gente está falando de acesso. E de perfis de corredores também. Se tem muito mais gente falando que corre por qualquer motivo, de fato a gente está falando de um movimento bastante plural, né? Tanto é que a gente tem esse número aqui, que é 64% concordam que não tem jeito certo de correr. De fato, gente, aquele momento onde tinha um monte de regra do pace, da passada, enfim, ficou para trás. E hoje em dia, assim, tá feliz, tá correndo, tem seu tênis ali, ou não tem seu tênis de corrida, deu, tá ótimo, né? Ou se você é maratonista, tá ótimo também. Cada pessoa tem seu estilo, né? No fim das contas, é disso que a gente tá falando aqui. E olha que Pode. legal, gente, eu gosto muito dessa porque, assim, eu não sei se vocês perceberam, é uma crescente, né, a gente foi lá e descobre esse primeiro insight de que o pace não precisa ser algo a parte mais importante da corrida. Óbvio que para algumas pessoas ainda é, e tudo bem, mas
é justamente a continuação disso que leva a gente ao insight da a corrida é de todos, né? Porque significa que dentro desses todos tem as pessoas que ainda estão muito focadas no pace, querem melhorar seu ritmo, diminuir seu pace, trazer tempos muito bons para os seus treinos, fazem ciclos de treinos super disciplinados para conseguir entregar o melhor de si, fazer as maratonas que quer. Ainda tem muita gente fazendo isso, mas também tem muita gente, porque são 13 milhões, que está correndo de uma outra forma, com estilos diferentes, né? Como eu falei, a gente descobriu, por exemplo, gente, que tinham pessoas que começaram correndo, buscando muita performance e decidiram, não, agora eu só quero correr 3 quilômetros toda vez que eu corro. Pessoas que já tinham corrido maratonas, pessoas que já tinham feito provas super difíceis e que entenderam que agora a relação que ela queria estar com a corrida era correr 3 quilômetros 3 vezes por semana, dar aquele gazinho ali, puxar uma endorfina e deu, não quer mais nada. Então, quando a gente fala do todos aqui, a gente começou a ver, e isso é um movimento crescente, tá? Ela tá cada vez ficando maior. Que cada vez mais a gente vai ver pessoas com estilos diferentes de corrida, ou perfis demográficos, né, ou diversidade diferentes, né, cada vez mais diversidade dentro da corrida. E aí, tem uma coisa que para a gente marcou muito, que é justamente quando você vai decodificando os dados, que foi, a gente viu ali que a Ju mostrou, só 23% dos 13 milhões corre prova, né? Então, se vocês forem pensar, a grande maioria das marcas, toda vez que falavam de corrida, sempre mostravam aquelas cenas da pessoa terminando uma prova, uma medalha, conseguindo fazer um super tempo, né? Aquele ritmo, aquela disciplina, aquele foco. E o que a gente começou a ver é que às vezes eu não quero uma disciplina tão dura para mim. Eu quero. A gente viu, inclusive, gente, no estudo, vocês vão ver, tem 4 perfis de corredores. Tem um perfil que ele não tem nem uma disciplina de treino. É assim, se eu acordei e estava com vontade, eu vou. Se no outro dia eu não acordei com vontade, eu não vou. E tudo bem. Então, tem esse lugar do todos. Só que olha como é legal, a gente vai vendo realmente todos os dados para chegar nessa decodificação. Um outro dado que a gente viu é que 43% das pessoas que não correm prova porque acham que não estão prontos. E por que que essas pessoas acham que não estão prontos? Porque elas acham que corrida é coisa de quem tem ritmo bom, é de quem performa. Porque a gente ouviu isso nas entrevistas. Então, assim, tem um recado aí para mostrar que se a gente começa a trazer, por exemplo, provas mais leves para dentro do mercado, tem gente que vai se identificar e talvez comece a fazer. O que acontece é que hoje, muitas das provas ainda estão nesse código da performance, da medalha, do ritmo, e aí ela acaba afastando algumas pessoas que não se identificam com isso. Então, quando a gente traz a decodificação do Foda-se o Pace, abre isso para a corrida de todos, começa a gerar uma série de significados de como que a gente precisa abordar esse tema daqui para frente, quais são os tipos de experiências que a gente pode trazer, como que essas marcas, esses negócios, né, principalmente a Olympus, que já está super conectada com esses insights, vai trabalhar nos próximos anos dentro dessa categoria. Então, é muito legal, assim, você ir vendo esse caminho e realmente trazendo essa decodificação, que eu acho que é a parte que a gente mais gosta, né, Ju, de trabalhar dentro da box, que é ir um passo para frente, né, um passo além, e 1 quilômetro a mais dentro daquilo que a gente achou. Desculpa, Ju, só para tentar dar uma Bora, fechada. bora. Bom, e falando finalmente aqui de novo, a gente tem um pensamento de escadinha. Então, em primeiro lugar, a gente teve esse grande achado que é Foda-se o Pace, que, como eu falei, tem bastante valor simbólico. Depois a gente chegou num lugar que é a corrida de todos, e que, de fato, se a gente olha para a frase isoladamente, parece banal, mas é muito verdadeiro e muito poderoso. E quando a gente olha finalmente para o Correr Transforma, aí a gente está falando do valor simbólico da corrida. Então, o que que une essas 13 milhões de pessoas, né? De alguma maneira, a gente está falando dessa chave de transformação. E o fato, assim, pensando em campo, porque é isso, né, gente? Eu acho que tem uma inteligência aqui para quem é pesquisador, tem esse músculo que é, nem todo mundo vai falar, nossa, a corrida me transforma. Mas o processo que a pessoa está nos narrando ali é de transformação. Então, não à toa a gente está chegando nesse lugar aqui e que foi um ponto em comum em muitas entrevistas e ficou bastante claro na Quant também, que todo mundo de fato sai diferente de uma corrida. Sai mais transformado, sai mais endorfinado, sai mais resolvido, sai mais calmo, enfrenta um processo terapêutico ali no meio da corrida, conseguiu pensar, organizar na vida. Então, assim, tem muitos relatos que apontam para esse caminho da transformação,
né, para essas 3 milhões de pessoas. E aí, quando a gente olha para outros dados também, esse ponto fica ainda mais evidente. Quando a gente olha para os 83% que correm para cuidar da saúde como um todo, e hoje em dia, assim, não adianta falar de saúde sem falar de saúde física, mental. Aqui nesse caso também a gente tem que considerar a espiritual, né? Então é muito relevante a espiritual também nesse sentido. Então, saúde não tem um significado único, são várias coisas. Para os corredores também isso é verdadeiro. 77% acredita que corrida é mais que um esporte, um estilo de vida. Então, se a gente está achando que é uma moda que vai passar, essas pessoas estão falando que não. É um estilo de vida, gente. Estilo de vida não é uma moda que vai passar. É algo que é próprio da pessoa, né? Não é algo que é tão frágil assim, digamos. E quando a gente fala em 80% acredita que corrida é uma forma de redescobrir o próprio corpo, a gente está falando de um dia a dia ali de transformação na vida dessa pessoa. É isso que ela está nos narrando no fim das contas. E quando a gente fala do sentimento preeminente enquanto elas correm, a gente está falando de alegria. Poxa, a alegria é completamente o oposto de performance, no pain, no gain, tá pago, enfim, toda essa chave que a gente escutava ali atrás, é, ela meio que ficou em segundo plano quando a gente está falando de alegria, se vocês pararem para pensar, né? Então, de fato, a gente está falando de um poder muito transformador da corrida. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui Eu para a vou só gente. fazer um comentário, gente. É só porque Vai eu vi lá. alguém aqui no chat, acho que foi o Vitor, falando que a corrida tem um vocabulário muito próprio. Cara, tem. Só que é justamente porque a gente está vendo esse momento, esse movimento emergente da corrida ser para todos, que até o vocabulário está começando a ficar para trás e as pessoas começam a se conectar com quem não usa. Então, assim, só contando histórias, né? A gente entrevistou pessoas que são corredoras que não usam, por exemplo, relógio para saber quanto que correu. Aí as Sim. pessoas, perguntam, quanto você corre? Eu não sei, eu corro daqui da minha casa até a escola da minha filha e volto, tipo. E essas pessoas, várias vezes assim, ai, não é, eu não sou corredora, mas eu corro todos os dias de manhã, quando eu levo a minha filha para a escola, eu volto correndo, sabe? Então, é corredor, né? Mas não é o corredor do código anterior, que sabe qual é a distância, que sabe quanto tempo levou. Então, a gente começou a ver justamente isso. E essas pessoas, em especial mulheres, que também é um dado que está no estudo, gente, porque as mulheres estão transformando o mundo da corrida. Quantos que eram, Ju? 46% começaram a correr há 1 ano e meio, né? 46, é Era isso. 46. 46% das mulheres da corrida começaram a correr 1 ano e meio, gente. Então, elas estão não só transformando o cenário, deixando mais feminino, como também estão trazendo um pouco desse olhar, assim, de quem sabe pode ser diferente, né? Então é isso, tipo, a gente tá contando para vocês o momento mais emergente da corrida. Daqui para frente vocês vão ver que ele só vai ampliar esse lugar do todos, do não ser tão conectado com esse vocabulário. Obviamente, conforme a pessoa vai entrando, ela vai utilizando o vocabulário e vai gostar. Mas no início, talvez ela não precise, ou talvez ela nem queira, talvez ela queira só continuar desse jeito. Mas é isso que a Ju falou. No final das contas, todo mundo se transforma de alguma maneira.